Graça e paz, meus amados irmãos. Desejamos que o Senhor abençoe cada um dos amados que vieram aqui esta noite para adorar o nosso Deus, para louvá-lo e para aprender um pouco mais da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos numa série de estudos da palavra de Deus, os milagres de Jesus Cristo. Já estudamos aqui alguns belíssimos milagres, inspiradores, que eu tenho certeza que edificou a nossa fé e fez com que ela crescesse um pouco mais, né? E dando seguimento a essa série, hoje nós temos aqui mais um milagre, né? O tema de hoje é De Volta para Casa, um dos milagres bem emblemáticos ali para o povo judeu, justamente realizado na terra em que Jesus Cristo cresceu, na região em que ele cresceu, a região da Galileia. E os grandes milagres, os maiores milagres, foram realizados justamente naquela região. E a região em que ele foi praticamente rejeitado, né? Então, esse milagre, um dos milagres realizados por Jesus diante dos líderes religiosos dos judeus, que mais pediam sinais a Jesus, contém uma preciosa mensagem espiritual para todos os seres humanos, para cada um de nós, tanto religiosos como os leigos, todos os que carecem receber o perdão por seus pecados. A lição de hoje é de um paralítico que foi curado duplamente por Jesus Cristo. Vamos lá então? Vamos para o texto base, que começa assim. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, Jesus então vai dizer ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Esse milagre, essa grande revelação que acontece ali na cidade de Cafarnaum, é um dos milagres também muito conhecidos. Eu tenho certeza que muitos aqui já leram, já ouviram alguma pregação, porque é muito conhecido no mundo todo. É um dos milagres, é um dos grandes milagres que Jesus realizou. Até agora,
nós tínhamos estudado milagres que Jesus Cristo faz diante de uma grande quantidade de pessoas, ou de multidões, né? Milagre da pesca, ele estava ensinando do barco para uma grande quantidade de pessoas, teve que entrar no barco, porque a praia estava cheia. O milagre do casamento, quando ele transformou água em vinho, tinha muitos convidados no casamento, era uma aldeia inteira que estava ali no casamento. O outro milagre que nós vimos, vocês lembram? O terceiro que nós estudamos? Se lembra? A mulher do fluxo de sangue, tinha muita gente ali? Tinha tanta gente que ela não conseguia nem chegar perto de Cristo, né? Não era muita gente? Uma multidão inteira viu aquilo lá. E o último, domingo passado, que a gente estudou sobre? Tinha uma multidão ali na multiplicação dos pães? Só de homem adulto, 5.000 comeram. Era muita gente, não era? Agora, de novo, o texto não fala aqui que é uma grande multidão, mas havia muita gente dentro e ao redor da casa, de tal modo que as pessoas não podiam chegar com um paralítico para levar até Jesus Cristo. Havia também muita gente. Mas há um detalhe especial aqui, neste evento, diferente dos outros. Vamos então procurar as aplicações para edificação espiritual e buscar essas informações preciosas. Quem estava presente no cenário desse milagre realizado por Jesus? Quem é que estava presente? O texto que nós lemos diz assim, ó: estava ali assentados fariseus e doutores da lei. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. O texto é tão precioso que ele diz que eles estavam assentados. Jesus pregando em pé, o povo todo escutando em pé, que era assim que se fazia, mas os fariseus estavam assentados. Porque quem se senta para ouvir a palavra de Deus, geralmente são as autoridades, aqueles que sabem muito, aqueles que podem, que têm poder. Se você for a um tribunal de justiça, para um júri popular, por exemplo, você vai ver o juiz lá sentado. Ou melhor, antes de o juiz sentar, o juiz entra e todo mundo que está sentado aguardando fica de pé. Tem que ficar de pé para a entrada do juiz. E todo mundo fica em pé. Depois que o juiz se senta, que é a maior autoridade, então ele autoriza o povo a sentar. E o povo senta. Porque quem senta é a autoridade. Não é à toa que Deus está numa tipologia do poder, da soberania de Deus, é que ele está no céu sentado. E a primeira visão que se tem de Jesus no céu é ele em pé à direita de Deus. Em pé. Está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 56. Estevão vê Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra da majestade, à destra de Deus. Algum tempo depois, Paulo vai escrever dizendo claramente que Cristo está assentado à direita de Deus. Você vê que tem um tempo em que Deus concede esta honra. O momento em que Cristo é entronizado, o momento em que Cristo é, entre aspas, coroado, como alguém aqui da terra é. Olha que isso é interessante. Então, aqueles fariseus estavam assentados como autoridade. Eles não se davam o trabalho de estar em pé como todo mundo para ouvir, porque eles eram autoridades. Haviam ali fariseus e doutores da lei. Olha que coisa interessante. Pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam as Escrituras Sagradas. Estavam ali para ouvir. Estavam a ouvir ou eles estavam para investigar, para questionar o que Cristo ia dizer. Será que eles estavam ali para ouvir? O texto não diz, o texto diz que eles estavam ali assentados. Não diz que o povo estava assentado, mas eles estavam assentados. Olha, no livro de Mateus, capítulo 23, Jesus fala sobre isso, dizendo assim, ó, inclusive falando contra
os doutores da lei, contra os fariseus, ele diz assim, ó, os mestres da lei, ou os doutores da lei, a mesma coisa, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois nunca praticam o que pregam. Os fariseus e os doutores da lei é daquele tipo, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eles não estão dispostos a praticar a verdade bíblica. E aí eu pergunto, alguém que prega para você fazer, mas ele não faz, o que ele está pregando é verdade? Pode ser uma verdade para mim que estou escutando, mas para ele não é verdade porque ele não pratica. Tudo aquilo que é verdade e que é bom para mim, eu vou fazer. Aquilo que não é verdade para mim, eu vou negar. Né? É assim. Então estavam ali, esse é o cenário, é um milagre diferente, né? Porque ali estavam, Cristo fez, o Pai operando ali através de Cristo, realiza esse milagre, num cenário diferente. Num cenário que não era, Cristo não estava em casa, no meio do seu povo, que estava ali pronto para ouvi-lo, como vocês estão aqui. Eu tenho quase certeza que vocês vieram aqui para se alimentar com a palavra de Deus. Estão recebendo de bom grado. Eu não acredito que ninguém veio aqui para me testar, para armar uma armadilha para mim em seguida. Né? Não está com esse espírito, mas ali eles estavam com esse espírito. Iam ouvir Cristo com uma intenção, que não era a intenção correta sobre aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Qual a quantidade de doutores da lei e de fariseus em Israel que não entendiam a verdade? Olha o que diz o texto aqui. Ó. Eles tinham vindo de todas as aldeias da Galileia. E olha que na Galileia tem muitas aldeias, que era uma região, a Galileia, era uma região mais pobre, muito mais pobre do que a região da Judeia. A Judeia, lá no sul, a capital, Jerusalém, estava ali. Então eram as cidades mais ricas, mais poderosas, né? E aí, lá na Galileia, eram as cidades mais pobres, mais simples. Então, haviam muito mais aldeias, né? E muito mais pessoas simples. Então, vinham esses fariseus, esses doutores da lei, vieram lá de todas as aldeias da Galileia, de aldeias lá da Judéia, lá do sul. Eles viajaram dias para escutar Jesus, né? E de Jerusalém, que era a capital religiosa. Era o coração pulsante da fé judaica. Era em Jerusalém, lá estava o templo. Lá estavam as grandes sinagogas, as grandes escolas de Jerusalém. Eles vieram de toda parte, subiram lá de Jerusalém, foram lá para o norte, lá em cima, na Galileia, para ouvir Jesus. Agora, quantos doutores haviam ali? Se o texto está dizendo que eles tinham vindo de todas as aldeias, de todas as regiões onde estavam as tribos de Israel, eram quantos doutores? Era muita gente. E o texto diz aqui, ó, no texto de João, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: perguntou Nicodemos, como pode isso? Disse Jesus então a Nicodemos: você é mestre, é doutor da lei em Israel e não entende essas coisas que eu estou ensinando? Estamos falando de Nicodemos, o maior dos mestres. Nicodemos era o mestre dos mestres. Era ele quem formava os doutores da lei de toda aquela região. Se o doutor da lei, o professor dos professores, não entendiam a linguagem básica que Jesus estava dizendo, imagine essa quantidade de doutores que estavam ali para testar Jesus. E eu nem sei se Nicodemos estava nesse meio aí. E o Senhor deixa bem claro aí para Nicodemos, olha, ele fala assim: ó, Nicodemos, você é mestre em Israel, você é uma grande liderança em Israel, um professor em Israel, mas eu digo para você que tanto você como todos os gentios têm que nascer de novo. Vocês se julgam ser o povo de Deus, já está santo, frequentando uma igreja, pertencendo a uma religião, a sua religiosidade está resolvida. Você está no caminho da salvação e está tudo resolvido. Aí Jesus falou: tá não.
Está resolvido, não. Não basta você ser doutor da lei, não basta você ser judeu, não basta você ser fariseu, não basta você ler a Bíblia todo dia, não basta você orar, não basta você jejuar, não basta você frequentar todo sábado a igreja, não basta. Você tem que nascer de novo. Isso para Nicodemos foi um choque, porque ele pregava que eles já estavam salvos. Ele era o povo de Deus. Como muito crente hoje está pregando que já está salvo. E Cristo disse para ele, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemo fala assim, como nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da minha mãe? Aí que Cristo fala isso para ele assim, olha, você não sabe essas coisas sendo mestre em Israel? Não é? Veja a cabeça dos grandes mestres como funciona, né? Não consegue entender o básico da lição espiritual que Cristo está passando. Que poder Deus estava disponibilizando a Jesus para ele realizar aqueles prodígios, né? Especificamente esse prodígio aqui. A Bíblia diz assim, ó, e a virtude do Senhor, foi o que nós acabamos de ler, e a virtude do Senhor, a virtude de Deus, o Pai, estava ali para os curar. Quem estava ali para curar era algo que vinha de Deus, o Pai. Todo milagre que Cristo faz aqui na terra é o Espírito de Deus nele lhe dando poder e autoridade para que ele possa realizar tais sinais, tais prodígios. O texto é claro, a virtude do Senhor. E toda vez que você lê na Bíblia o termo a virtude, está referindo-se à presença do Espírito de Deus operando através de um vaso, através de um instrumento. Cristo ali era um vaso, era um instrumento. Como Deus pode usar a mim e pode usar você como um instrumento, colocando em nós a sua virtude. A palavra virtude na Bíblia está intrinsecamente ligado aos dons e o poder do Espírito. Do livro do Gênesis até o Apocalipse, onde você lê virtude, você vai sempre estar ligado no contexto a uma operação do Espírito de Deus no homem. Desde lá, Sara, no Antigo Testamento, Sara recebeu a virtude para ser mãe. O Espírito atuou nela para poder gerar nela o filho chamado Isaac. Está lá a virtude. No livro aqui de Atos, capítulo 1, versículo 8, o texto que antecede aqueles 10 dias antes de o Senhor Jesus batizar os discípulos com o poder do Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo, ele promete assim, ó, 10 dias antes ele fala assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e aos confins da terra. Que coisa, né? Outra coisa que ele não cita aí é a cidade dele. Ele não fala Galiléia, ele fala Jerusalém, que era a capital religiosa, a Judeia, que é as cidades vizinhas de Jerusalém, Samaria, que era a região que estava entre Jerusalém e a Galiléia, estava no meio, no interposto ali, e depois ele não fala Galiléia. Galiléia está aqui como confins da terra, a partir de Jerusalém. Que coisa interessante, né? Então veja que a virtude do Espírito Santo é o poder de Deus concedido às pessoas para que elas sejam curadas, para que elas entendam, tenham discernimento espiritual, o poder para que ela transforme a sua vida, para que ela se torne uma nova criatura. Essa é a virtude. Então o texto diz, ali na introdução ali do milagre, diz que o poder de Deus estava sobre Jesus Cristo, a virtude do Espírito Santo de Deus estava ali para que ele pudesse realizar o milagre. O milagre de quê? Da cura. Não é isso que diz o texto? Muito claro, né? Próximo. Enquanto Jesus ensinava, quem apareceu querendo ser curado? Enquanto ele estava ensinando, diante daquele cenário, o texto diz assim, ó. Então transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Um homem que estava numa cama, sendo transportado por outros homens. E este homem estava paralítico. Ora,
Se ele fosse um aleijado de cadeira de roda, ele estava vindo numa cama ou estava vindo numa cadeira? É muito mais fácil 4 homens transportar um aleijado numa cadeira, não é? Se ele está sendo transportado numa cama, é porque a sua paralisia devia ser algo não como um paraplégico, mas um tetraplégico. Era alguém que não tinha problema só nas pernas, devia ter nas mãos ou na coluna. Era alguém que vinha deitado numa cama, é diferente. Até porque quando alguém era aleijado só das pernas, muitas vezes era chamado de coxo, ele andava com muletas, né? Então era alguém que tinha uma paralisia séria. Provavelmente a coluna e os pés e as mãos eram paraplégicos. Um tetraplégico, alguém que deve ter caído de um cavalo, por exemplo. Se era de nascimento, era um problema na coluna. O texto não entra nesse detalhe, mas diz que 4 homens o transportavam. Já imaginou uma cama com 4 homens segurando um aqui, o outro do outro lado, o outro na frente, do outro lado? Isso parece o quê para vocês? Parece o quê, essa cena? Um enterro, um velório. Isso aqui numa tipologia é praticamente a cena de um velório. Alguém que está deitado, prostrado, que estava morto, que precisava reviver. E o mais interessante é que todo mundo ali estava em pé escutando Jesus Cristo. E as únicas pessoas que não estavam em pé ali eram o paralítico e os fariseus. Os únicos que estavam prostrados, ou de cadeira de roda, ou de cama. E então, eu trouxe um texto, veja que a Bíblia diz que eles traziam na cama um homem. Algumas versões falam maca, né? Maca. Que é a mesma palavra que é utilizada para aqueles que transportam alguém que está morto. Um homem. Veja que a Bíblia, de novo, ela não cita o nome deste homem. Num dos milagres onde Cristo cura um cego que está à beira do caminho, era qualquer uma. A Bíblia diz o nome dele, Bartimeu. Alguém que está à beira do caminho, um cego que pede à beira do caminho, diz o nome Bartimeu. E um homem cheio de amigo, morando na região que Jesus Cristo morava, a Bíblia não diz o nome dele. Já imaginou? Por que a Bíblia não diz o nome de muita gente, nem de mulher, nem de alguns homens? Porque quando a Bíblia ela não diz o nome de alguém, é justamente porque eu preciso me colocar no lugar deste homem, como um ser humano. Você, mulher, também se coloca no lugar deste homem, que a palavra homem aí tem a ver com ser humano. Era um homem do sexo masculino? Era, mas ele é um ser humano. O texto aqui é um homem, um indivíduo qualquer. Isso cabe a mim e a você também entrar isso aí. E diz que estava paralisado. Estava paralisado numa cama, estava praticamente morto. E alguém que está morto na tipologia bíblica é alguém que não pode trabalhar. É alguém que não pode ir e vir. É alguém que não pode ajudar ninguém. E muitas vezes nem fazer por si mesmo. O texto de 1 Reis, por exemplo, eu trago aqui um texto onde Elias, usado por Deus também como instrumento, cheio da virtude do Espírito, vai ser usado por Deus para ressuscitar um menino que estava numa cama. Não. E ele disse à viúva lá de Sarepta, dá-me o teu filho. Na verdade, me dá o corpo do teu filho, que o menino tinha morrido. E ele tomou no seu regaço, botou o menino no colo, e o levou para cima, exatamente de onde vai vir esse aleijado, esse paralítico do milagre de Cristo, levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, onde o próprio Elias ficava lá, e o deitou em sua cama. Elias colocou o menino na cama, como morto. Ó, onde é que bota morto? Na cama. E então Elias se deitou 3 vezes por cima do menino, orando, e o menino reviveu.
Olha que beleza. Elias teve que subir com o morto para que ele pudesse ressuscitar. Neste milagre, os homens tiveram que subir com o homem da cama para cima do teto, para depois descer o homem à presença de Cristo. Que preciosa tipologia encontramos na atitude de subir nesse contexto. Vamos ver então. Nós lemos aqui o seguinte: por causa da multidão, ou seja, Jesus estava pregando à porta de uma casa, pregando talvez para quem estivesse dentro, e aquela multidão ao redor dele, nas janelas, fora da casa, para que todo mundo pudesse escutar. Tudo muito cheio. Eram vilas com bequinhos, espaços pequenos, né? Semelhante, por exemplo, assim como tem em algumas favelas. A favela do Rio de Janeiro tem muito isso, né? Aqueles bequinhos e tal. As cidades de antigamente eram desse jeito. Tudo muito estreitinho, pequenas vielas, pequenos becos, né? E ali imagino que estava tudo cheio. E então, por causa dessa multidão que estava ao redor de Cristo, esses homens não podiam passar com a maca, com a cama, para levar o homem que era paralítico. O que é que eles pensaram? Vamos por cima da casa. Subiram em cima das casas do povo e saíram andando por cima das casas até chegar lá na casa onde Jesus estava. Dentro da casa. A Bíblia diz que eles, então, agora subiram no telhado, né? Porque eles precisavam retirar as telhas, que eram palhas, né? Na verdade, antigamente era madeira e palha, retirar aquilo lá, para poder descer aquela cama com aquele homem deitado. Já imaginou a operação que eles fizeram? Era algo impensável. Não era mais fácil pedir ao povo: ei, povo, sai da frente aí que estou com um aleijado aqui. Não era mais fácil? Se eu tivesse lá, como bom nordestino, eu dizia assim: rapaz, que arrumação é aquela que estão fazendo ali? Um monte de povo andando por cima das casas com um aleijado numa cama. Já viu um negócio desse? Era muito mais fácil conversar com a multidão e pedir passagem. Mas por causa da multidão, olha que linguagem interessante. Ó. Por causa da multidão. Você sabe por que muita gente não está servindo aqui a Cristo hoje? Por causa da maioria. Porque a maioria agora não quer saber de Cristo. A maioria quer saber dos seus próprios prazeres pessoais, quer se divertir, quer curtir a vida como eles dizem. Por causa da multidão. A multidão sempre vai ser um grande problema para as pessoas que querem se aproximar de Cristo. Você que está aqui hoje escutando a palavra, a palavra está colocando você no vale da decisão para que você aceite Cristo e tal, você vai perceber que tem a sua família inteira, tem um monte de gente que é contrário a isso. Tem um monte de gente torcendo para que você não seja isso ou aquilo. Porque o problema, a multidão sempre será um problema. E todo homem que é salvo, todo homem que é curado, não só fisicamente, mas pela fé é salvo, a tua fé te salvou, disse Cristo para a mulher que enfrentou a multidão, é aqueles que têm coragem de enfrentar a multidão. Quem não tem coragem de enfrentar a multidão, nem recebe a cura, nem recebe a salvação. Porque a multidão sempre será um problema. Quando eu era menino, quando eu conheci o Evangelho, aos 15, 16 anos de idade, eu tinha um monte de amigos na minha rua, que jogava bola comigo, que eu gostava demais. A minha vida era jogar bola comigo, porque menino só faz uma coisa, brincar, né? A razão de eu viver quando era menino é brincar. Até hoje eu velho tenho saudade das minhas brincadeiras de menino. Mas quando eu resolvi que eu me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei pela verdade bíblica aos 15 anos, eu queria ler a Bíblia toda, eu queria entender aquilo tudo, os meus amigos todos me abandonaram. E eu passei a ser motivo de chacota, porque no sábado de manhã, quando eu pegava a minha Bíblia, que eu ia para a parada de ônibus para ir para a igreja, era
Eu até olhava às vezes para a rua assim, quando não tinha ninguém, que estava tudo dentro de casa, para eu ir passar rápido. Porque eram muitas piadas, eram muitas chacotas. Agora imagine isso para um menino de 15, 16 anos. Era muito difícil para mim. O que é que eu fiz? Ou eu tinha vergonha de ser crente e voltava para a brincadeira deles, ou eu me afastava deles. Qual foi a minha defesa naquela época? É olhar para eles como um rival, como uma espécie de inimigo que estava querendo atrapalhar a minha vida. E me afastei de todos. Se eu não tivesse ficado contra a multidão, eu não estaria aqui hoje dando testemunho da verdade. Esses amigos todos, a maioria está morto hoje. Outros entraram por caminhos estranhos de dependência e de drogas que não tem mais, né? A gente acha que não tem mais retorno. A gente ora para que Deus, né? Difícil. Então, meus irmãos, sempre será um problema a multidão. E quando você vem a multidão, você tem que subir de patamar. Tem que subir, tem que ter coragem de subir. Você vai continuar naquele patamar de transgressão, de humilhação, né? Você tem que subir, tem que ter a coragem de subir. Para subir tem que ter o quê? Esforço físico, meu amigo. Ou alguém sobe uma montanha sem esforço físico? Ou alguém sobe uma casa com um homem pesado numa cama sem ter esforço? Muito esforço. Subir significa esforço. No livro de Êxodo 19, 20 diz assim: o Senhor desceu ao topo. O Senhor está falando de Deus. Quando ele foi entregar os 10 mandamentos a Moisés, a glória de Deus desceu do céu até o topo do Monte Sinai. O Senhor desceu até o topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu. O Senhor desceu, mas Moisés teve que subir para ir ao seu encontro. Deus faz a sua parte, mas o homem também precisa fazer a dele. Assim como o homem não pode ir diretamente até os céus no trono de Deus, Deus também não vai descer até o ponto. Ele precisa que você faça a sua parte. E Moisés subiu ao topo. Eles chegaram num termo mediano. Nem lá embaixo, nem lá em cima, no meio. Será que é isso mesmo? Vamos para o texto. Porque o homem foi baixado de cima para baixo até o meio e não até o chão. Olha o que o texto diz, ó. Baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Porque é então que trouxeram o homem até o meio e não até embaixo. Porque exatamente o Pai queria transmitir uma mensagem para mim e para você hoje aqui. Ele está querendo dizer para mim, olha, vocês só vêm a mim, vocês só recebem de mim a cura e a salvação se vocês forem ao mediador. Mediador é o meio. O intermediador. O advogado. O intercessor entre Deus e os homens. É o que diz Paulo a Timóteo. Ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Cristo é o meio. Mediador quer dizer meio. Aquele que está entre duas partes. Aquele que faz a mediação entre duas partes em conflito. Cristo é o mediador. E aquele homem é baixado exatamente até o meio para que a mensagem fique clara. Tem que vir ao mediador. Você quer conhecer Deus o Pai? Essa é a razão da Bíblia. Cristo vai dizer que te conheçam a ti só por único Deus. É a razão de toda a busca do cristão, é conhecer a Deus. Mas ninguém conhece a Deus sem passar primeiro pelo mediador. Todos nós, nós precisamos, pela fé, ter a coragem de subir até o mediador. Neste caso, descer até o mediador. Por que descer? A Bíblia me diz que Jesus fala assim, ó, ninguém vem a mim se o meu Pai não me der.
se o meu Pai não enviar a mim. Tem que vir da parte de Deus. Neste momento, o Espírito de Deus está falando ao coração de cada um que está aqui e de cada irmão que nos acompanha pela internet. Se o Espírito de Deus tocar no seu coração, Deus pega você e entrega a Cristo, o Mestre. E então Cristo, que é o cabeça da igreja, ele vai conduzir os seus passos. Aí ele vai usar a mim, vai usar Maciel, vai usar o irmão Pedro, vai usar Fernando, vai usar qualquer pessoa. Cristo vai usar porque ele é o cabeça e nós somos os membros, para que ele conduza aquela pessoa. Mas tem que ir ao mediador. A gente sobe até o Pai, até o teto, em oração, em pedido, em súplica, para que ele nos conduza ao mediador. E Cristo diz, aquele que o Pai me enviou, que ele deu para mim, nenhum se perdeu. Porque ninguém pode arrebatar das minhas mãos aquele que o Pai me deu. Por quê? Porque ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos do Pai. De onde vinha a fé daqueles homens, daqueles 4 homens que conduziam o paralítico e do homem que estava deitado, porque o homem que estava deitado podia dizer assim, não vou subir aí não, volto para casa. Não podia dizer, o homem que estava aleijado. Então eram 5 homens ali, né? De onde vinha a fé deles? Aí o texto diz assim, ó, e Jesus vendo ele, Jesus, a fé deles, disse-lhe, homem, por que Jesus vê a fé de 5 homens e fala no singular, homem? Por que Jesus não diz, homens? Vendo a fé deles, Jesus disse a um homem, ao que estava morto, ao que estava deitado, ao que estava paralítico, homem. Que maravilha o texto, né? Que linguagem interessante. Agora imagine as pessoas que estão presas à letra morta, quando lê um texto desse. O que é que elas vão dizer? A Bíblia foi escrita errada. Não tem nada de errado. É um exercício espiritual. Nada nas escrituras foi escrito ali de forma imprecisa. É um exercício espiritual que eu e você precisa fazer, porque tem uma mensagem específica. Porque Deus está falando agora para essa coletividade aqui na igreja. A igreja está lotada, mas várias pessoas aqui, o Espírito de Deus não está falando para a coletividade. Ele está falando em cada mente aqui. A mensagem que você está escutando e que o Espírito está tratando na sua mente, dentro do mesmo assunto, é uma, mas do seu irmão já é outra. O Espírito está lutando agora na mente de cada um para colocar uma mensagem na mente de cada um. E a mensagem na mente de cada um não é igual. Porque Deus trabalha no indivíduo, com o indivíduo, com o homem. Isso é tão lindo porque Deus não quer um relacionamento com a coletividade. Porque na coletividade você não olha para as pessoas individualmente, você olha para o grupo. Você não trata olho no olho, você olha na coletividade. Mas quando Deus se propõe a ter um relacionamento pessoal, é só você e Ele. O meu relacionamento com Deus, eu tenho certeza que só eu e Ele. Ele só tem olhos para mim. Isso, não estou falando aqui de egoísmo, não estou falando de egoísmo. Eu estou falando de confiança nele. Porque Ele olha, tem olhos para mim, Ele está 24 horas pensando em mim, cuidando de mim. E é assim com você também. Porque Ele trabalha no individual. E aí, meu irmão, eu não sou mais importante do que você. O presidente do país, de uma nação poderosa, não é mais importante do que você. Ele dá a mesma atenção para você do que para ele lá. Por isso que a Bíblia vai encontrar sempre no singular, o homem. Cristo vai falar sempre no singular. No livro de João 6, 36 a 37, 38, diz assim: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem.
todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, disse Cristo. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha, que texto maravilhoso, né? Então vejam que aqueles homens creram. E porque creram, o Pai enviou aquele homem a quem? A Cristo. Deus tem o poder de aquele homem lá na casa dele ser curado lá, sem nem precisar ouvir a voz de Cristo. Deus tem poder para isso? Tem. Mas por que o Senhor Deus permitiu que ele fosse lá para ver o filho? Porque ele tem uma mensagem claramente, dizendo que cada um de nós temos que ir a Cristo para aprender com ele, no exemplo dele, escutar as palavras dele, porque ele sabe o que tem que fazer e como fazer. Quem estava agindo na vida daquele homem por intermédio de Jesus Cristo? Quem é que estava agindo? O texto diz assim: quando Jesus olhou para aquele homem, vendo a fé dele, Jesus olha para os homens, né? E olha para aquele homem que estava deitado, o paralítico, e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Se eu tivesse na cama e eu não tivesse fé, irmão Pedrinho, eu dizia assim: meu amigo, eu não vim aqui para você perdoar meu pecado, eu vim aqui para você curar minhas pernas. Eu não vim aqui para escutar que o Senhor está perdoando o pecado, não. Eu vim aqui para que o Senhor me cure. Veja que quando Cristo diz isso, os teus pecados te são perdoados, não há nenhuma reação por parte dessas pessoas, dos 4 que trouxeram o paralítico e do homem que estava deitado na cama. O texto não diz: e aqueles que trouxeram os paralíticos ficaram tristes. O texto não diz: e o paralítico começou a murmurar porque não era aquilo que eles... Não diz isso. A Bíblia diz que eles eram homens de fé. E Cristo fala: os teus pecados te são perdoados. E quem é que está perdoando o pecado daquele povo? No livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: Yahvé, Deus o Pai falando, né, por intermédio do seu enviado, ele fala assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, a sua confissão, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem diz que eu perdoarei os seus pecados? Quem é que está falando para o povo ali, na inauguração do templo a Salomão? Quem é que está falando? Deus, o Pai. Só quem pode perdoar pecado é Deus, o Pai. Aí você está olhando para mim assim, eu estou vendo os irmãos olhando assustados. Esse Fábio Amaro está pregando uma falsa doutrina. É assim que estão pensando? Eu vou comentar no próximo para provar para vocês que só Deus pode perdoar pecado. Vamos ver. Porque Jesus não estava cometendo uma blasfêmia. Olha o que é que os doutores da lei vão dizer ali. Ó. Os doutores vão dizer assim, ó: quem é este que está dizendo blasfêmias? Porque ele disse: os teus pecados estão perdoados. E eles pensaram: quem é esse que tem poder se só Deus pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados? Só. Jesus falou assim, ó: eu perdoo os teus pecados. Ele disse assim? Como foi que ele disse? Os teus pecados te são perdoados. Ele não disse: eu perdoo os teus pecados. Mas ele vai dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem recebeu autoridade na terra para perdoar pecado, a ti te digo. Lembra? Ele não vai dizer isso daqui a pouco? A gente vai ver daqui a pouco. Mas eu pergunto para vocês: se Jesus tivesse poder de perdoar pecados por ele mesmo, ele precisaria ser intermediador para apresentar o meu pecado diante do Pai e a confissão? Ou ele mesmo? Ele nem ia ao Pai. Ele não era mediador se ele perdoasse sozinho. Eu não tenho dúvida que quando eu confesso o meu pecado ao Pai, a primeira pessoa que me perdoa é Cristo.
Mas ele precisa levar o meu pecado até o Pai, porque ele é mediador. É ele quem apresenta os meus pecados diante do Pai e apresenta também o pedido de desculpa. Ele apresenta a expiação, o cancelamento, e o Pai aceita. Porque só quem perdoa o pecado é quem? É Deus. Se Jesus Cristo está dizendo, os teus pecados te são perdoados, por quê? Porque o Pai está falando com ele, meu filho. A fé desse homem garantiu o perdão dos pecados dele, está perdoado. Pode dizer que o pecado dele está perdoado. E aí o Pai está dando autoridade ao filho, para o filho dizer isso. O filho recebe toda a autoridade de Deus para fazer isso, mas quem é a autoridade? É Deus. E ele está dando autoridade a Cristo, ele está conferindo essa autoridade para que Cristo possa perdoar. Olha o texto aqui de João 14:10, olha o que o próprio Cristo diz, ó. Cristo falando com os fariseus, né? Falando com os discípulos, especificamente com Filipe. Filipe, você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo. Tudo que eu digo é porque eu escuto do Pai, ó. Quando eu digo, teus pecados estão perdoados, eu não estou falando de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. É Ele quem está mandando eu dizer isso. Quem está dizendo os teus pecados te são perdoados é Deus através de Cristo. Cristo está transmitindo aquilo que o Pai lhe está orientando a fazer pelo seu Espírito. Ou a virtude do Espírito não estava sobre Cristo ali. Olha que maravilha. Cristo estava revestido do poder de Deus para perdoar os pecados, mas era o Pai que estava perdoando. Isso, irmão Pedro, quebra um mito de que Cristo é bonzinho, um mito que a igreja criou, porque Cristo é mais do que bonzinho, ele é amor, ele é bom. Mas aquela ideia de que Cristo é bonzinho, mas o Pai que está no céu é ruim. Cristo perdoa, mas Deus está com chicote procurando a primeira oportunidade para te dar uma surra. Não. Deus, o Pai, ama tanto quanto Cristo. Se não maior, porque ele é a fonte de todo amor. E Cristo já aprende com ele. Já herda esse caráter maravilhoso dele, né? Então, olha que coisa linda aqui, ó. Os fariseus dizem assim, quem é esse que blasfema? Cristo não estava blasfemando? Cristo estaria blasfemando se dissesse, eu perdoo os teus pecados, porque eu sou o perdão dos teus pecados. Se exaltando, dizendo ser ele um Deus, ou ele a autoridade máxima. Aí ele estaria cometendo, mas ele não disse isso. Ele disse, os teus pecados foram perdoados. Ele não disse quem mandou. Infelizmente, os fariseus viviam de dedução das coisas. Eles deduziam tudo. Porque os fariseus ali presentes não obtiveram o perdão dos seus pecados. Por quê? Simples. Aí Cristo pergunta, qual é mais fácil? Qual é mais fácil eu dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou eu dizer, levanta-te e anda? Qual era o mais fácil dele dizer? Os teus pecados estão perdoados. Porque a boca profere qualquer coisa, é ou não é? As pessoas proferem até mentiras sem aquilo acontecer. As pessoas dizem calúnias do outro e as pessoas acreditam. Você pode dizer qualquer coisa, o mais fácil é você dizer, os teus pecados estão perdoados. Talvez nem o próprio aleijado, se não tivesse fé, acreditava naquilo, não é mesmo? É muito fácil você dizer que teus pecados estão perdoados. Agora dizer, levanta-te e anda, meu amigo, é difícil, porque qual é o homem que tem o poder de mandar um tetraplégico levantar e andar na hora? Aí o Cristo pergunta, qual que é mais fácil? Eles diriam o que eu estou dizendo para vocês, mais fácil é você abrir a boca e dizer qualquer coisa. Então, para você dizer que eu não vim aqui para fazer coisa fácil, porque eu estou aqui no poder de Deus, eu vou fazer o mais difícil, para vocês entenderem que eu tenho autoridade para fazer isso. Né? E aí Cristo pergunta para eles, eu quero que você raciocine. Nós lá, o que é que nós diríamos estando lá? O mais fácil é dizer que os pecados estão perdoados. Difícil é mandar esse rapaz se levantar aí, esse aleijado, esse tetraplégico aí, é difícil.
Porque os doutores da lei aqui, nenhum tem poder para isso. Nem tem nem coragem, porque vai passar vergonha. O texto de Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha, Cristo ali estava trazendo aquele povo a presença do Senhor, a presença de Deus ali para eles todos. Porque o Pai estava nele, em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo ali com Cristo. O homem aceitou de bom grado que os seus pecados, o aleijado, que os seus pecados estavam perdoados. Mas os fariseus que ali estavam, ficaram na sua mente consigo mesmo, pensando ali, arrazoando consigo mesmo, pensando alto, né? Quem é este? Quem é este? Ele poderia dizer assim, quem é este maluco? Quem é esse falso profeta? Quem é este homem sem bom senso que está achando que tem poder de perdoar pecados? Eles não estavam aceitando Cristo, eles não criam, eles não se arrependeram, eles não se converteram. E os pecados daqueles fariseus, dos mestres da lei, continuavam neles. Mas o homem que estava deitado acreditou. Vamos ver. Por que Jesus podia perdoar os pecados dos homens arrependidos e convertidos? Por que Jesus Cristo podia perdoar? Vamos lá. O Filho do Homem, disse Jesus, tem sobre a terra poder de perdoar pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem recebeu autoridade para que sobre a terra ele perdoe pecado. Ele vai dizer, né? Ele vai continuar. A ti te digo, levanta e anda, né? Ele vai dizer. O Filho do Homem, o próprio Jesus vai dizer, depois que ele ressuscitou, né? Depois que ele ressuscitou, lá em Mateus 28, ele vai dizer assim, ó. E chegando-se Jesus diante dos seus discípulos, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra poder aí não é exatamente poder. Eu usei o termo poder porque é o mesmo do texto, a mesma palavra que está na mesma versão da Bíblia. Mas a palavra adequada tanto para o texto quanto a de Mateus é autoridade. A palavra correta, a tradução mais aproximada é autoridade. Tanto no livro de Lucas, que a gente leu lá, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. E em Mateus também. É-me dado toda a autoridade. Ou seja, o Pai confere, coloca sobre Cristo uma autoridade para que ele faça tudo o que ele fez. Tudo que Cristo fez na terra, ele recebeu a autoridade do Pai. Ok? E uma autoridade é uma forma de poder. Né? Quando a igreja coloca assim, é-me dado todo o poder, ela colocou com um objetivo de confundir você, essa versão. É fazer de Cristo o onipotente, ou seja, todo o poder é dele. Não, ele recebe, é diferente. Ok? Preste atenção no texto. Então, o Filho do Homem recebeu poder ou autoridade para perdoar pecados aqui sobre a terra. Então, todo homem pode confessar os seus pecados a Cristo, que nesta autoridade, nos seus méritos, ele apresenta diante do Pai e o pecado é perdoado. Quem Jesus manda se levantar? Olha só, é só os que creem, né? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quem ali precisava se levantar? Tem um aleijado que está na cama, mas tem um bocado de fariseu que está sentado, não é? Não tem? Se eu tivesse fé, na verdade, irmão Pedro, os verdadeiros paralíticos eram os fariseus e os mestres da lei. Aquele milagre que Jesus estava fazendo ali, que Deus estava operando ali, era uma mensagem para eles. A mensagem para eles era a seguinte: vocês estão mortos em vossos pecados, que vocês nem se levantam para fazer a obra, vocês estão mortos nos pecados. Como dizia o meu avô, estão mortos dentro das calças. Quando o meu avô encontrava alguém preguiçoso, ele dizia assim, você está morto dentro das calças. Era aqueles fariseus. Era morto dentro das túnicas, né? Lá? Morto dentro das túnicas.
Porque Jesus estava querendo transmitir para aquele povo todo ali a seguinte mensagem: vocês só serão curados e os pecados perdoados se vocês vierem a mim e acreditarem em mim, porque só eu posso fazer vocês se levantarem e se tornarem pessoas dispostas para irem para casa. Para a sua casa. Vá para a sua casa. Voltar para casa. Voltar para casa é uma mensagem muito mais profunda, porque essa é a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Ele veio aqui para morrer por mim, para expiar o meu pecado, para que eu um dia volte para a minha casa lá no Éden. Essa é a missão. Voltar para a casa do Pai. Vou preparar-vos lugar. E no livro de Hebreus diz que Deus já preparou a casa, a morada. Porque voltar para casa é voltar ao nosso estado original. Porque Deus não criou o homem para morrer. Em outras palavras, ele está dizendo para aqueles homens que estão sentados ali, aqueles fariseus: venham a mim, o mediador. Porque só eu posso curar vocês dessa morte. Vocês estão mortos, estão caminhando para a morte, mortos em vossos pecados. Aquele homem não foi ali para ser curado do seu pecado, ele foi ali para curar das pernas, do corpo. Jesus Cristo falou, perdão os teus pecados, porque ele estava se direcionando aos fariseus, os líderes religiosos, porque quem tinha pecado era eles. E quando Cristo disse levanta-te, era para eles dar um pulo da cadeira. Para garantir que os seus pecados realmente estavam perdoados. Levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito de morte, né? Toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus 23:6, falando aos fariseus, Cristo diz: e vocês amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, os lugares de honra, né? Os lugares de honra, as primeiras cadeiras. Vocês amam. Por isso que eles estavam ali sentados, ali, para ouvir Jesus Cristo. Prepararam, inclusive. Vocês já foram numa festa, numa reunião cívica, onde há autoridades convidadas, governadora, um juiz, um desembargador, um deputado, um senador, uma grande autoridade. Já viram lá como é que é uma reunião como essa? As cadeiras aqui na frente tem umas plaquinhas. Governador, tá tudo organizado, né? Se vê o governador e a maior autoridade é a do centro. Aí do lado aí tá tudo marcado. Você, se quiser sentar lá na frente para escutar, você olha, você não vai sentar porque essas cadeiras estão marcadas. Eles amavam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, porque eles queriam honra dos homens. Não estavam ali para ser curados, nem estavam preocupados em com seus pecados serem perdoados. Queriam honra. Quem já viu um pecador receber honra? Que fez o homem de fé após ter seus pecados perdoados? Olha o que a Bíblia diz. Foi para a sua casa glorificando a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei ficaram ali resmungando contra o poder de Deus que estava sendo operado através de Cristo. Eles reprovaram Deus ali. O texto de Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Aquele homem que foi curado, ele saiu sabendo que ia para a sua casa, porque a fé já tinha sido confirmada na sua vida, quando ele realmente resolveu subir no telhado, passar por aquele vexame, aquela agonia, a reprovação de toda a multidão, porque eu tenho certeza que a multidão, todo mundo olhou para aquele homem e falou assim: rapaz, que bando de maluco é esse aí? Que atrapalhada que é isso que estão fazendo aqui? Mas eles enfrentaram porque eles tinham fé. Só alguém de fé tem coragem de enfrentar essas coisas. Olha, quem tem fé não tem medo de pagar mico. Tem esse negócio de pagar mico, né? Não tem isso? O jovem não fala isso? Pagar mico? Hã?
Rapaz, até as coisas modernas para mim, tá antiga, eu estou atrasado mesmo, viu? Estou muito atrasado. Então, o homem de Deus, pela fé, ele não tem medo de passar vergonha, de ser motivo de chacota, não. Se ele está fazendo certo, se é o correto, né? Eu, algumas vezes, fui chamado de otário. Também antigos aí? Otário? Eu fui chamado de otário porque resolvi ser honesto quando encontrei uma coisa que eu não sabia que era o dono. E eu fui atrás para entregar um celular do dono, para entregar um dinheiro do dono. Fui chamado de otário. Já imaginou? Você paga mico porque você está fazendo certo. Aquele homem pagou um mico porque estava fazendo certo. E é por causa da fé, ele foi. Mas os fariseus não conseguem ir para casa glorificando a Deus. Não vão voltar para casa, não. Que principais ensinamentos, dentre tantos que nós vimos aqui hoje, podemos tirar desse grandioso milagre que Cristo realizou naquela manhã lá em Cafarnaum? Vamos então aqui enumerar. O primeiro, aqui são os que eu enumerei. Vocês podem tirar mais 7, mais 8, mais 10 ensinamentos aí. Para mim, até os religiosos precisam ser perdoados. É o primeiro ensinamento que eu tiro desse milagre. Desse evento. Porque não houve só um milagre. Houve milagre, houve ensino, houve perdão, houve salvação naquele dia ali. Então, até os religiosos precisam ser perdoados. Não é porque você está 30, 40 anos numa igreja, porque você não vive em adultério, você não vive fazendo coisa errada, que você não precisa ser perdoado. Nós precisamos sim ser perdoados. E ter a certeza de que fomos perdoados. 2. Os religiosos eram mais paralíticos do que o próprio paralítico que ali estava. Porque a pior das paralisias não é aquela que acontece na carne, mas aquela que ocorre no espírito, que impede o homem de ir, né? Uma série de paralisias que as pessoas têm no espírito, né? 3. O perdão é mais importante para Deus do que a cura. Só os homens carnais que entendem que a cura física é mais importante do que você se sentir perdoado na mente. Mas para Deus não. Para Deus é mais importante a cura espiritual. O perdão e a salvação é mais importante. Porque o homem pode viver uma vida inteira aqui aleijado. Viver 70 anos aleijado e morrer. Mas se ele tiver a fé, ele vai entrar na vida eterna completamente curado. Sem nenhuma deficiência, né? Agora o contrário também é verdade. 4. Jesus é o meio, faltou aí o né? É o meio que Deus providenciou para que nós pudéssemos chegar até Ele. E chegar até Ele significa receber a cura física e espiritual. Receber a salvação. Ele é o meio. Quem providenciou foi Deus. E eu, como um fariseu, como um religioso, eu não posso chegar e dizer assim, eu rejeito o meio. Eu rejeito a ponte sobre o abismo. Como é que eu vou chegar do outro lado se eu estou rejeitando o meio? Como é que eles iam chegar até Deus se eles estavam rejeitando o Cristo, que era o meio, o mediador? Não ia chegar do outro lado. Nunca ia chegar em Deus. 5. Sem Jesus não há perdão dos pecados. Por que não há? Porque Deus, para perdoar, o único que pode perdoar pecados, Ele usa seus instrumentos para perdoar o pecado. Ele usou Jesus Cristo, o mais perfeito mediador. O único e perfeito mediador. Jesus pode nos usar como mediadores para levar o seu evangelho às pessoas, mas só Ele pode ensinar. 6. A multidão tenta atrapalhar. Nunca se esqueça disso. A multidão aí fora, ela não torce por você. A multidão, ela só vai torcer por você quando você estiver concorrendo a um prêmio de $1 milhão. Porque a multidão está torcendo por você porque está doida que você empreste ele 10 mil. Só torce por interesse. A multidão de verdade, ela torce para você cair. A multidão é contra, a maioria. Porque nós vivemos num mundo carnal onde as pessoas vivem numa competição. Ela quer pisar em você, ela quer sobressair sobre você. As pessoas não gostam de ver outras pessoas crescendo. Elas não gostam de outras pessoas ficando mais sábias, ficando mais ricas, ficando mais bonitas. Elas não gostam.
Porque o espírito carnal é de competição. Elas sentem inveja. Ela não fica feliz com o crescimento de alguém. A multidão é um problema. Cuidado com a multidão. A maioria é assim no mundo. E por último, nós precisamos subir. Porque Deus já desceu ao nosso encontro. Além de enviar o seu filho, ele desce. Mas nós precisamos subir o monte para encontrar com ele. Nós precisamos subir. E a Bíblia ensina direitinho como a gente faz para subir. Existem os degraus, né? Os degraus perfeitamente. Para concluirmos, a fé não é dada para que consigamos as coisas que nos faltam, como comida, moradia, saúde, dinheiro ou bens, mas para que tenhamos o desejo de se relacionar com Deus no âmbito espiritual e o poder para enfrentar as tentações e obstáculos deste mundo. A fé é mais para a salvação do que para as soluções temporárias nas dificuldades passageiras desta vida dos homens. A fé é para isso. Então, os que creem, obviamente, que o Senhor pode os curar, que o Senhor pode os salvar. Nós, talvez, viemos aqui esta noite também na esperança de que o Senhor cure a minha saúde física, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de um amigo. Você não está errado. Busque isso. Mas, sobretudo, nós devemos buscar uma cura maior, a cura do Espírito, a salvação que vem pelo perdão dos nossos pecados. Amém?